Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon. Você que está chegando aqui agora, muito prazer. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Você que está chegando aí. E também de ativar o sininho, porque ele é muito importante se você quer ser notificado dos vídeos, né, que eu venho postando aqui no canal. E ultimamente o YouTube não tem notificado, não tem avisado, por isso o sininho ele é muito importante. Então se você quer mesmo acompanhar o canal, só ativar o sininho. Hoje eu preparei um vídeo sobre o set especial, né, Caminho do Campeão, e eu acho que todos vocês foram pegos de surpresa, assim como eu, com a notícia do Charizard V Shine, né, então, assim, vai ser algo que a gente vai correr muito atrás durante esse set aí especial, e eu fico muito empolgada com essas coisas. E por isso eu tô trazendo aqui pra vocês, conforme eu prometi, né, no vídeo que eu falei sobre os produtos que tá aparecendo aqui, da coleção de Caminho do Campeão, eu vou trazer uma série de 2 vídeos, né, pra esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou mostrar as cartas do Caminho do Campeão. Então, nesse vídeo eu vou mostrar aproximadamente 40 cartas e no próximo mais 40, e aí eu vou fazer comentários sobre elas e tal. E aí eu vou pedir para que vocês deixem aqui nos comentários quais foram suas cartas favoritas que eu citei, né? Então é isso, bora pro vídeo? Então, vamos começar aqui a ver as cartas, né? Conhecer quais são as cartas desse set especial. A primeira delas é o Venossauro V. É muito bom, eu particularmente gostei muito de ver essa carta, porque dá uma esquentadinha no coração, né? É muito bom ver Venossauro numa carta. E como vocês podem ver, há 2 ataques. O primeiro, com 2 energias de grama e uma energia comum, se chama Bomba de Pólen. Eu não sei se vai ser essa exatamente a tradução, tá? Isso serve para todas as cartas que eu vou mostrar aqui. Pode ser que essa não seja a tradução, mas eu vou falar aqui o que eu consegui. E ela causa 80 de dano, esse ataque causa 80 de dano, e o Pokémon ativo do seu oponente agora está adormecido e envenenado. O segundo ataque é o ataque com 3 energias de grama e uma energia comum, é o Tufão Solar, né? Não sei se vai ser assim a tradução, mas causa 220 de dano e este Pokémon não pode usar esse ataque durante o próximo turno. Agora olha quem vocês estão vendo aí, um Weedle com raiva. Eu amei essa carta porque ela é de massinha e vai pra minha coleção, certamente, né? E o Weedle, ele tá com tanta raiva que o ataque dele é meio de chamar a família, né? Eu não sei se vai ser essa a tradução, mas esse ataque é o seguinte: procure em seu deck por um Pokémon básico e coloque-o no banco. Em seguida, embaralhe seu baralho, tá? Esse ataque, com uma energia comum só, já funciona. Esse é o Weedle raivoso. Então, vocês estão vendo aí o Kakuna, que é a evolução do Weedle, né? E com uma energia de grama, ele dá essa mordida de inseto, que causa 30 de dano. O próximo é o Beedrill, tá? Que evolui do Kakuna. E também, ele com uma energia de grama, ele já consegue dar esse ataque. É um ataque que na realidade é de poison, né? De veneno. E que causa 80 de dano. Apesar de ser com uma energia de planta, o ataque é de veneno. Ele dá 80 de dano e o Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado. A próxima carta que vocês estão vendo aí é do Eldegoss, só que tá em francês e não sou capaz de traduzir isso, né? Então vamos seguir em frente. Em outro momento, talvez vocês saibam. A próxima carta que a gente tá vendo aqui é Vulpix. E Vulpix tem 2 ataques. Um ataque, o primeiro ataque com energia comum, né, que se chama Roer, ele tem 10 de dano, tá? A segunda é um ataque com energia de fogo e energia comum, em que o Pokémon ativo do oponente fica queimado. A próxima carta que vocês estão vendo aí é o Victini, Paz e Amor, fazendo V aí com a mão dele, V de Victini. E ele tem 2 ataques. O primeiro é com uma energia comum, que você compra um outro card, você pode comprar uma outra carta. E o outro é com uma energia de fogo
uma energia comum que dá 30 de dano. A próxima carta que vocês estão vendo aí é do Incineroar V. E essa é uma carta que a arte chamou muita atenção. E eu lembro que eu postei essa foto no Instagram, né? Foram as primeiras cartas que mostraram. Uma delas era a do Incineroar V. E o pessoal ficou bem, assim, pilhado, né? E ele tem 2 ataques. O primeiro ataque dele são 2 energias de fogo e uma energia comum, que dá 90 de dano. E esse ataque é o seguinte: anexe até 2 energias do tipo fogo de sua pilha e descarte uma energia de seu Pokémon no banco. O segundo ataque são 3 energias do tipo fogo e uma energia do tipo comum, que dá 220 de dano, e esse Pokémon causa, consequentemente, né, 30 de dano a si mesmo. Agora vocês estão vendo aí o Sizzlipede. Eu falo assim, Sizzlipede. Não sei como é que vocês falam, mas ele tem 2 ataques. O primeiro é um ataque de mordida, que é um ataque com energia comum, que causa 10 de dano. E o segundo ataque é meio que combustão, né? Que tem uma energia do tipo fogo, né? Precisa de uma energia do tipo fogo e 2 energias do tipo comum, que causa 50 de dano. Em seguida, nós temos a evolução do Sizzlipede, que é o Sandscorch. O Sandscorch também tem 2 ataques. O primeiro vai precisar de uma energia do tipo fogo e 2 energias do tipo comum. Esse ataque, gente, ele causa 50 de dano e o Pokémon ativo do oponente fica queimado. O segundo ataque, nós temos aí 2 energias de fogo e 2 energias do tipo comum, né, que causa 140 de dano. A próxima carta é da Carvanha, a Piranha. E ela só tem um ataque, né, que vai precisar de uma energia do tipo água. O ataque se chama Mordida, né, pelo que eu tô vendo, e causa 10 de dano. A próxima, consequentemente, é a evolução da Carvanha. E ele também, e o Sharpedo, né, vem com um ataque que causa 50 de dano. E esse ataque também causa 20 de dano a um dos Pokémon no banco do seu oponente. Tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, ele não aplica fraqueza e resistência para Pokémon que está no banco. O próximo é a baleia Wailord V. Gente, que legal, Wailord V! Temos o Wailord V, gostei dessa carta. E ele vem com 2 ataques, né? O primeiro precisa de uma energia do tipo água, em que esse primeiro ataque você pode anexar até 3 energias do tipo água da sua pilha de descarte para esse Pokémon. O segundo ataque vai precisar de 4 energias do tipo água. E ele pede pra gente jogar 3 moedas, tá? E esse ataque ele vai causar 120 de dano cada vez que você conseguir tirar cara. O próximo Pokémon que vocês estão vendo aí é o Drednaw V. E o Drednaw, ele tem um ataque, né? E esse ataque precisa de 2 energias do tipo água e uma energia do tipo comum. Esse ataque ele causa 130 de dano e o Pokémon defensor ele não pode recuar durante o próximo turno do seu oponente. A próxima carta que vocês estão vendo aí é o Drednaw VMAX. E ele tem uma habilidade de levar 30 a menos de dano de ataques. E, além disso, o ataque dele em seguida, né? Ele vai precisar de 2 energias do tipo água e uma energia do tipo comum. E ele causa 160 de dano ou mais, né? E você deve jogar uma moeda e se sair cara, esse ataque pode causar 80 de dano a mais. A próxima carta que vocês estão vendo aí, gente, é a queridinha Gardevoir V. Eu tô tão doida por ela. Meu Deus do céu. E ela tem aí 2 ataques. O primeiro ataque dela é só com energia psíquica, né? Que ela dá 30 de dano, é o tiro mágico. O segundo ataque, que é a onda transbordante, vai precisar de 2 energias do tipo psíquica e uma energia do tipo comum. Esse ataque ele dá 120 de dano ou mais, e ele pode causar 80 de dano a mais se você curar qualquer dano deste Pokémon durante este turno. E aí nós temos a Gardevoir VMAX, né? Que vem com um ataque de 2 energias psíquicas e uma energia do tipo comum. E o nome desse ataque ele se chama Cura Máxima. Ele causa 180 de dano e ao mesmo tempo cura 50 pontos de dano da Gardevoir. O próximo
Pokémon que vocês estão vendo aí é da Ratina, não sei como é que vocês falam. E ela vem com 2 ataques. O primeiro é com energia psíquica, né? Que causa 10 de dano. E o segundo é o tiro psíquico, que vem com... que precisa de uma energia psíquica e uma energia do tipo comum, que causa 30 de dano. O próximo é a evolução da Ratina. E também tem 2 ataques. Um é psíquico, né? Batida, que causa 20 de dano. E o outro é o Super Spy. Eu ia falar Spy, mas é Psy, né? De psíquico mesmo. E tem um ataque tem uma energia psíquica e uma energia do tipo comum que causa 40 de dano. Essa é basicamente a Hatterene. E temos a outra evolução, né? Que é a evolução do estágio 2, evolui do Hatterene. E ela tem uma habilidade, que é o senso de perigo. Se esse Pokémon for seu Pokémon ativo e for danificado pelo ataque do oponente, o Pokémon atacante agora está confuso. E com isso ela tem também um ataque que precisa de uma energia psíquica e uma energia do tipo comum. Esse ataque se chama meio que sugador de vida e ele causa 100 de dano. E ao mesmo tempo ele cura 30 pontos de dano do Pokémon, da Hatterene. O próximo que vocês estão vendo aí é a Cursola de Galar V. Né? E ela tem uma habilidade que tá sendo traduzida de forma estranha, mas se chama Comer Aura. Eu não sei como é que vai ser esse nome, mas a habilidade é a seguinte: enquanto este Pokémon for seu Pokémon ativo, quando seu oponente anexar uma energia de sua mão a uma de seu Pokémon, coloque 3 de dano naquele Pokémon. Precisa de uma energia psíquica e uma energia do tipo comum, que causa 60 de dano. Coloque 3 contadores de dano no Pokémon no banco do seu oponente da maneira que quiser. A próxima que vocês estão vendo aí é Alcremie. Eu acho a Alcremie tão fofinha mesmo. Alcremie V. E ela tem 2 ataques, gente. O primeiro se chama Açúcar Espalhado. Olha que fofinho. E ele cura 30 pontos de dano de cada um dos seus oponentes no banco. O segundo ataque, e tem uma energia precisa de uma energia psíquica e 2 energias comuns, que causa 100 de dano, e se o Pokémon defensor for um Pokémon básico, ele não pode atacar durante o próximo turno do seu oponente. Agora vamos para a Alcremie V Max, carta super colorida, gente. Se eu tirar essa carta eu vou ficar muito feliz. Se eu tirar essa carta um dia eu vou ficar muito contente. Sério mesmo. O primeiro ataque da Alcremie V Max se chama Decorar e ele precisa de uma energia do tipo comum. Para cada um de seus Pokémon no banco, procure em seu deck por uma energia psíquica e anexe essa energia a esse Pokémon. Em seguida, embaralhe o seu baralho. O segundo ataque precisa de 2 energias do tipo psíquica e causa 60 de dano para cada energia descartada da Alcremie. A próxima carta que vocês estão vendo é o do Machop. O Machop ele tem 2 ataques. O primeiro dele é com energia de lutador, tá? E que causa 10 de dano. O segundo ataque vai precisar também de uma energia do tipo lutador e uma energia do tipo comum, que pode causar mais de 20 de dano. Se você jogar uma moeda, se der cara, esse ataque pode causar 40 de dano a mais. O próximo que vocês estão vendo aí é o Machop, tá? Ele também tem 2 ataques. O primeiro causa 30 de dano e precisa de uma energia do tipo lutador. E o segundo precisa de uma energia do tipo lutador e uma energia do tipo comum. E ele pode causar 50 de dano ou mais, né? Caso você jogue uma moeda. E se der cara, esse ataque pode causar mais 70 de dano. Agora temos aí o Machamp, que pode vir holográfica, né? Essa carta. Muito legal. E ele tem 2 ataques também, sendo que o primeiro deles vai precisar de uma energia do tipo lutador e uma energia do tipo comum, que pode causar 20 de dano para cada energia de lutador, né, em sua pilha de descarte. O segundo ataque vai precisar de 2 energias do tipo lutador e uma energia do tipo comum. E esse ataque, gente, ele causa 200 de dano. Porém, esse Pokémon, né, o Machamp, ele vai causar também 50 de dano a si mesmo.
Outra carta que vocês estão vendo aí é a do Lucario V. É uma carta que eu tô esperando muito. Eu acho o Lucario, assim, um Pokémon super maneiro. E ele tem 2 ataques. O primeiro deles é com energia de lutador, que causa 40 de dano. E esse ataque, ele causa 20 de dano a um Pokémon do banco do seu oponente, tá? E não aplica fraqueza e resistência para Pokémon de banco. No segundo ataque, o Lucario, ele vai precisar de 2 energias do tipo lutador e uma energia do tipo comum, tá? E ao aplicar esse ataque, ele dá 180 de dano. Porém, no próximo turno, ele não vai poder usar esse ataque novamente. Vamos ao Zygarde. O Zygarde, ele tem 2 ataques também, sendo que o primeiro deles causa 30 de dano e vai precisar de uma energia do tipo comum. O segundo ataque vai precisar de 2 energias do tipo lutador e 2 energias do tipo comum, né, que causa 130 de dano. Só que quando esse ataque for aplicado, vai precisar de descartar uma energia do tipo lutador desse Pokémon. O próximo fofinho que vocês estão vendo aí, que tá meio raivoso, tá todo mundo raivoso, né, que vocês estão vendo aí, é o Rockruff. O Rockruff, ele tem 2 ataques. O primeiro é coletar, né, em que você precisa de uma energia comum. E o nome do próprio ataque diz, né? Coletar. Ele vai comprar um card. O segundo ataque vai precisar de uma energia do tipo lutador e uma energia do tipo comum, que causa 20 de dano. Em seguida, nós temos a evolução do Lycanroc, que eu acho muito legal. Essa evolução do Rockruff. E ele tem 2 ataques. O primeiro é lançamento da rocha, que causa 30 de dano. O segundo ataque que vocês estão vendo aí é o golpe cortante. E para aplicar esse ataque, vocês vão precisar de 2 energias do tipo lutador e uma energia do tipo comum. Esse golpe, ele causa 150 de dano. Só que o Lycanroc não vai poder usar esse golpe de novo no próximo turno. O próximo que vocês estão vendo aí é o Rolycoly. O Rolycoly nessa carta basicamente tem um ataque que vai precisar de uma energia do tipo comum que causa 10 de dano. Em seguida, há o Graploct V. O Graploct, ele tem 2 ataques, sendo que o primeiro deles você vai precisar de uma energia do tipo lutador. Esse ataque, ele causa 20 de dano, e se o Pokémon defensor for um Pokémon do tipo básico, né, ele não vai poder atacar durante o próximo turno. Quanto ao segundo ataque do Graploct V, vocês vão precisar de 2 energias do tipo lutador e uma energia do tipo comum. Esse ataque ele vai causar 120 de dano ou mais, né? Porque você vai precisar de jogar uma moeda e se der cara, o ataque causa mais 100 de dano aí. O próximo que vocês estão vendo aí é o Ekans. Ekans tem 2 ataques, sendo que o primeiro deles vocês só vão precisar de uma energia do tipo comum e dá apenas 10 de dano. O segundo ataque você vai precisar de uma energia do tipo Dark e uma energia comum que vai causar 30 de dano. Em seguida nós temos a evolução de Ekans, é o Arbok. E o Arbok, gente, ele tem 2 ataques, sendo que o primeiro deles vai precisar de uma energia do tipo comum, que vai causar 30 de dano, e o segundo vai precisar de uma energia do tipo Dark e uma energia do tipo comum, que vai causar 70 de dano. Nada mais do que isso. Em seguida, vocês estão vendo aí o Zigzagoon de Galar, todo alegre e feliz no matinho. E o Zigzagoon ele tem apenas um ataque, que vai precisar de uma energia do tipo comum. Nesse ataque, você tem que jogar 4 moedas, e ele causa 10 de dano cada vez que você tira a cara. O próximo que vocês estão vendo aí é o Linoone de Galar. E ele tem um ataque também que vai precisar de 2 energias do tipo comum. Esse ataque ele causa 60 de dano, porém causa 20 de dano ao próprio Linoone. Em seguida temos o Obstagoon de Galar. E o Obstagoon de Galar ele tem uma habilidade que uma vez durante o seu turno você pode fazer o seu oponente descartar cartas de sua mão até que tenham 4 cartas restantes. E o próximo ataque do Obstagoon de Galar, que vocês vão precisar de colocar 3 energias do tipo comum. Esse ataque ele causa 180 de dano, porém o Obstagoon não vai poder atacar no próximo turno. E aí, nós temos o Absol, estamos quase finalizando
o vídeo, já vai deixando o like, já vai compartilhando o vídeo com aqueles seus amigos, com aquelas suas amigas que são interessadas nas cartas, né? Querem ver quais são os ataques, querem aí avaliar. E nós temos agora o Absol. Conheço muita gente que vai ficar feliz em ver o Absol aí nas cartas, muito legal. E ele tem um ataque que precisa de 2 energias do tipo Dark, e esse ataque causa 70 de dano. Logo em seguida nós temos Purrloin, eu acho que é assim, fazendo caretinha pra gente, muito fofinho esse Pokémon, e ele tem 2 ataques. O primeiro deles vai precisar de uma energia do tipo Dark, que causa 10 de dano. O segundo, vocês vão precisar de 2 energias do tipo comum. Esse ataque ele causa 20 de dano e você vai jogar uma moeda. Caso dê cara, o Pokémon ativo do seu oponente fica paralisado. Por último, nós temos a evolução do Purrloin, né, que é o Liepard. Muito legal, eu acho o Liepard bem colorido. Acho bem maneira essa carta. Gostei. E o Liepard, ele tem uma habilidade interessante, porque ele não pode ser paralisado de forma alguma. E o ataque dele é o seguinte: vocês vão precisar de uma energia do tipo Dark e 2 energias do tipo comum, que causa 90 de dano. Então é isso, galera, aqui que eu me despeço de vocês. E fiquem atentos, porque amanhã vai sair um outro vídeo, né, a continuação desse, em que eu vou mostrar também as cartas Gold, né, as cartas Rainbow dessa nova coleção. Então fiquem atentos que amanhã sai mais um vídeo, tá? Então é isso, um beijo, até a próxima, tchau!